pauta! E na pauta de hoje, Trump pode ser preso? Essa pergunta aí vai estremecer essa terça-feira de hoje. E nós vamos ver isso agora aqui no Na Pauta. Mas se você caiu de paraquedas por causa do tema que tá quente, então eu quero te convidar a se inscrever aqui no Na Pauta, nos acompanhar, ficar bem informado aqui com a gente, participar aqui juntamente com a nossa opinião, deixando a sua opinião também aí nos comentários, tá? A gente sempre dá voz para você aqui Na Pauta, é um canal democrático, a gente quer ouvir o seu ponto, o seu contraponto. E também nos siga lá nas nossas redes sociais, se eu colocar aí @napauta_hoje, e você nos encontra lá no Instagram, Twitter, Facebook, a gente é muito ativo lá nas redes sociais. Não esquece de dar uma passadinha também lá no Spotify e conferir o nosso podcast que tá especial. Toda segunda-feira aí o Na Pauta História, todo sábado Na Pauta Polêmica. Dá uma conferida lá, vale a pena. Mas vamos então lá, vamos conhecer um pouquinho essa história. Por que o Trump pode ser preso hoje? Gente, essa história na verdade é antiga, tá? Já vem de tempo aí, é da primeira eleição do Trump, não é nem da tentativa de reeleição. Foi da eleição de 2016 que surgiu esse burburinho aí, tá? E que foi quando ele acabou errando ali nesse sentido, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui uma reportagem aqui do The New York Times, atualizada, né? Sobre o caso e por que Trump pode ser preso hoje. A atriz pornô Stormy Daniels, ela pode levar um indiciamento de Trump. Na verdade, hoje seria um indiciamento, né, de Donald Trump. Vamos entender isso aí então. Então, promotores de Manhattan que investigam o suborno à atriz podem estar perto de transformar Trump no primeiro ex-presidente americano a ser criminalmente indiciado. Uma estrela do reality show convida uma atriz de filmes pornográficos, bem mais jovem, para um quarto de hotel após um torneio de golfe. Ela chega ao encontro usando um vestido de lantejoulas douradas e sandálias de salto alto. Ele promete levá-la para o programa de televisão e depois, segundo ela, os dois mantêm relações sexuais. Apesar do enredo banal, a cadeia de eventos desencadeia pelo encontro que a atriz pornô Stormy Daniels teve, né, ou diz que teve, vamos partir da premissa, né, de que por enquanto é uma acusação, com Donald Trump em 2006. Está perto então de provocar uma consequência agora histórica, o primeiro indiciamento criminal de um ex-presidente norte-americano. O promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sinalizou que está preparado, que está preparando, né, o pedido de acusação criminal contra o ex-presidente. A expectativa é de que Donald Trump seja acusado por esconder o pagamento de $130 mil em suborno para a atriz feito por Michael Cohen, o seu advogado pessoal, às vésperas da eleição presidencial de 2016, essa que ele concorreu lá com a Hillary Clinton. Para que Trump seja considerado culpado, né, os promotores provavelmente precisariam provar que o ex-presidente reembolsou Cohen e falsificou dados contábeis. É aí que entra o crime, tá? Até porque pagou ali para ela não falar nada. Não tem uma ilegalidade nisso, né? É um escândalo, mas não é algo, falando questões fiscais, não é algo ilegal, tá? O problema todo começa quando ele esconde os dados contábeis, ou seja, a saída desse dinheiro é colocada como outra coisa, né? Com a clara intenção de esconder as violações à legislação eleitoral que tornaria público o escândalo. Então, não é um argumento fácil, tá? Os promotores devem ter de usar uma tese legal que nunca foi empregada em tribunais no estado de Nova York, o que aumenta as chances de um juiz rejeitar ou limitar as acusações. Eu particularmente, minha opinião, acho muito improvável que Donald Trump vá preso, tá? O caso foi examinado pela Comissão Federal Eleitoral e por promotores federais em Nova York e ninguém decidiu agir.
Tá? O ex-presidente negou ter mantido relações sexuais com Daniels e disse que não fez nada de errado. Trump, que pretende disputar a candidatura republicana, né, as prévias republicanas, nas próximas eleições presidenciais, deixou claro que um indiciamento será interpretado como caça às bruxas, né, e que usará o caso para insuflar os apoiadores. No sábado, ele mesmo previu que seria preso e pediu protestos contra a medida, pediu para os seus apoiadores irem lá para Nova York protestar contra a medida, contra essa decisão ali do Alvin Bragg. A principal testemunha de acusação deve ser Cohen, né, que se declarou culpado em agosto de 2018 e admitiu que ajudou a subornar a atriz, além de uma ex-modelo da revista Playboy, para proteger a campanha presidencial de Donald Trump. Porém, ele meio que virou a casaca ali, né? Então, pode ser um ato de vingança, né? A gente fica nessa dúvida aí. Qual a legalidade, qual a veracidade, na verdade, não a legalidade, a veracidade do depoimento de Cohen, né? Só para você entender, esse encontro, né, aconteceu no Lake Tahoe. A Stormy Daniels, que se chama, na verdade, Stephanie Gregory, tá? O Stormy Daniels é um nome de guerra, né? Ela cresceu em um rancho na cidade de Baton Rouge, no estado da Louisiana. Ela tinha 27 anos quando conheceu Donald Trump, na época com 60 anos, num torneio de golfe em Nevada. Na biografia que ela publicou em 2018, a atriz conta que, quando criança, se sentiu envergonhada, mas motivada, depois de ouvir o pai de um amigo se referir a ela como lixo branco. Atraída pelo dinheiro, ela começou a atuar como dançarina antes mesmo de terminar o ensino médio. Aos 23 anos, começou a fazer filmes pornográficos e logo se casou com o primeiro dos 4 maridos que ela teve. Foi o Bartholomew Clifford, que era diretor de filmes para adultos sob o pseudônimo Pat Mine, conhecido nos Estados Unidos. Quando conheceu Daniels, Donald Trump já havia passado de mega empresário a celebridade de reality show. Ele viajou para o torneio de golfe sem a terceira mulher, a Melania, que ficou cuidando do filho recém-nascido. No encontro, na cobertura do Hotel Hara, em Lake Tahoe, segundo Daniels, Trump vestia pijamas de seda preta e pantufas. O ex-presidente disse que ele apareceria no reality show O Aprendiz, que ele apresentava na rede de TV NBC. Ela duvidou que fosse possível. Ele assegurou que seria ela, conta ele, né? Então ele estava prometendo aí tornar ela também uma celebridade, não só de conteúdo adulto, mas também da TV aberta, né? Depois disso, ele telefonou para ela algumas vezes e costumava chamá-la de Favo de Mel. Eles se encontraram pelo menos outras 2 vezes em 2007, mas Trump nunca a levou para o Aprendiz, o programa que ele apresentava. O Aprendiz, ele era tipo o Roberto Justus, né? Na verdade, o Roberto Justus, o Aprendiz aqui no Brasil, copiou, né, o Aprendiz norte-americano. Então, ele fazia às vezes do Roberto Justus. Claro que eu acho o Roberto Justus muito mais elegante aqui do que aquele jeito grosso, estúpido do Donald Trump lá. Acho que o do Roberto Justus foi muito melhor do que ele. Na verdade, quem tinha que ter copiado era o Donald Trump. Mas é a opinião minha. Então, ela disse que continuou ligando até que ela parou de atender. Tá? E enquanto Trump ensaiava se candidatar a presidente em 2011, a atriz pornô começou a trabalhar com um agente para tentar vender a história do caso entre eles. Claro, ganhar um dinheiro em cima, né? Eles negociaram um acordo de $15 mil com a revista de celebridade Life and Style. A atriz contou ao repórter que a oferta de Trump para transformá-la em participante do reality show era uma mentira, de acordo com as transcrições publicadas na internet. Então, apenas para impressionar, para tentar dormir com você, indagou o repórter. E ela respondeu friamente, sim, e parece que funcionou.
Foi o que ela respondeu na entrevista, essa na revista. Quando a revista procurou a organização Trump para comentar, Cohen retornou a ligação com a ameaça de processo. E a revista desistiu da reportagem, então ela nunca publicou isso. A atriz também não recebeu o pagamento. Ao mesmo tempo, Trump desistiu da candidatura e continuou apresentando o programa, O Aprendiz. Quando o ex-presidente Barack Obama se preparava para deixar o cargo em 2015, Trump decidiu se candidatar mais uma vez, onde ele viu ali uma possibilidade, né, dado que os democratas sinalizavam que não tinham um nome forte para substituir Barack Obama e que poderia ser a chance dos republicanos, e que o nome mais forte dos democratas na época era o senador Bernie Sanders e a Hillary Clinton, ambos adversários possíveis de ser derrotados. Bom, se mostrou exatamente isso, né? E aí o que aconteceu? Então, em agosto, ele se reuniu com Cohen e David Packer, isso? O publisher de American Media Corp, que publicava o tabloide National Enquirer em seu escritório na Trump Tower. Packer, amigo de longa data de Trump, prometeu publicar reportagens positivas sobre ele e negativas sobre seus concorrentes, de acordo com 3 pessoas que tiveram conhecimento deste encontro. Ele também concordou em trabalhar com Cohen para encontrar e conter reportagens que pudessem causar dano aos novos esforços de Donald Trump. E agora nós vamos falar especificamente do suborno, tá? Depois de tentativas fracassadas de faturar com a história, a Daniels voltou à carga quando estourou um novo escândalo envolvendo Trump. Às vésperas da eleição, o jornal Washington Post divulgou trechos de uma gravação em que o então candidato à Casa Branca faz comentários vulgares sobre como apalpar mulheres. Com a repercussão do caso, Daniels e seus assessores voltaram a buscar espaço para a história na imprensa americana. Viram uma oportunidade ali de novo. O advogado da atriz entrou em contato com o editor da revista Enquirer, Dylan Howard, e foi aí que o advogado de Trump entrou na negociação. Os executivos da revista alertaram Cohen, lembrando que a revista estava trabalhando pró-Trump, entendeu? Eles erraram no caminho ali. E o advogado pediu ajuda ao editor da revista. De acordo com informações obtidas por autoridades federais, o advogado conversou por telefone com Trump e com os 2 executivos da revista. E foi o editor da Enquirer que botou em contato com o advogado de Storm Daniels. 3 dias depois da divulgação das gravações pelo Washington Post, o advogado de Trump concordou em pagar o suborno em troca de acordo de silêncio. Cohen assinou em nome de Trump, mas o pagamento demorou a sair. Ele argumentou que precisava resolver de onde tirar o dinheiro durante a campanha por causa dos impedimentos da lei eleitoral. Segundo o advogado, Trump aprovou o pagamento. Claro que tem que ir, né? Porque senão vai noticiar, pagando a atriz pornô para ficar quieta. Não dava para fazer assim, né? Então, com a demora no repasse, o advogado da atriz cancelou o acordo, com medo da negociação de suborno ser revelada juntamente com o escândalo sexual. O advogado concordou em pagar com recursos próprios. Em um novo acordo foi assinado. A atriz manteve o silêncio e menos de 2 semanas depois, o ex-presidente, todo mundo já sabe, foi eleito. Venceu as eleições de 2016 em cima da senadora Hillary Clinton. Bom, o que vai acontecer agora, tá? O Trump pode ser indiciado. E o que quer dizer o Trump indiciado, né? Bom, vamos lá. Então, a Justiça de Nova York, ela pode ter que decidir se Trump cometeu 2 delitos, tá? Essa é a questão. Ele pode ser indiciado, então, por 2 crimes, vamos dizer assim. Ter dado declarações falsas, o que seria considerado um delito menor, né? Ou ter descumprido as leis sobre financiamento de campanhas, que aí sim seria um delito grave e que pode levar Donald Trump à prisão, tá?
Então, o promotor estadual de Nova York, para o distrito de Manhattan, o Alvin Bragg, não confirmou que prevê acusar Trump formalmente. Tá? Os sinais mais fortes que isso pode acontecer foi o anúncio feito pelo próprio presidente no sábado, onde ele até convoca lá o público, né, os apoiadores dele para protestarem. Tá? Então, nos Estados Unidos, os promotores podem apresentar testemunhas e provas em um painel formado por cidadãos, conhecido como grande júri, que decide se justifica a apresentação das acusações ou não. Na semana passada, Daniels cooperou com o grande júri neste caso. O ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, que reconheceu ter pago dinheiro para Daniels e disse que logo depois foi reembolsado, também testemunhou perante o painel. Tá? Então Trump já sentiu o negócio, né? Claro que Trump também foi convidado a falar e se negou, né? Então, os promotores quase nunca convidam o sujeito investigado a testemunhar diante do grande júri, a menos que planejam acusar esse indivíduo. Tá? Isso quem falou foi Bennett Grashman, que é um professor de direito da Universidade Pace e ex-promotor. Ele atuou como promotor no estado de Nova York. Então, ele já tem uma ideia, ele já sentiu que Trump vai ser indiciado sim, porque geralmente eles não convidam para participar, né, do grande júri se não tem a intenção de indiciá-lo. Bom, uma acusação contra Trump daria início a um processo que pode durar vários meses. Isso vai se arrastar por vários meses. E se a intenção é justamente detonar com o nome de Donald Trump, eles vão fazer com que se arrastem vários meses mesmo, até se estender aí as prévias do Partido Republicano, prejudicando aí a sua candidatura à presidência. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Tá? Então, no prazo mais imediato, desencadearia várias etapas, inclusive a determinação de como seria a detenção ou, mais provavelmente, a entrega às autoridades em vista da natureza não violenta das acusações e pelo fato de Trump ser ex-presidente. Então vai ter uma aliviada aí, né? Segundo eles. Isso não tem precedentes e não há um procedimento definido, disse o ex-agente do Serviço Secreto americano Robert McDonnell, agora professor de Justiça Penal na Universidade de New Haven. Então, é um caso completamente novo, né? Se tratando de um ex-presidente, uma figura pública e um provável pré-candidato à presidência novamente. Então, é diferente a forma de lidar, né? Segundo um especialista do Serviço Secreto encarregado de proteger altos dignatários, deu uma trava-língua aqui. Então ele vai coordenar, né, com o escritório de Alvin Bragg para que Trump se apresente ao tribunal sem que sua chegada se transforme em um grande espetáculo. Não é o que Trump está querendo, obviamente. O Trump está querendo transformar num grande espetáculo, né, transformar ele aí num mártir, né, uma caça às bruxas, tipo assim, que ele está sendo injustiçado. Claro que ele vai fazer disso um grande palanque eleitoral, não tenha dúvida disso. Aliás, é a única chance que ele tem de inverter, né, de dar uma invertida nesse cenário atual. Mas o que ele quer dizer ali, o McDonnell ali, quer dizer, em outras palavras, né, traduzindo isso, é que ele não vai entrar algemado e tampouco pela porta principal da corte, né? Ou se entrar ali, não vai entrar algemado, toda aquela coisa assim, espalhafatosa, né? Então, no sábado, o ex-promotor federal Renato Mariotti tuitou que espera que Trump se apresente voluntariamente ao tribunal, tirem suas impressões digitais e o registrem e que seja posto em liberdade sob fiança. Vai ter que abrir a carteira aí o Donald Trump. Dada a proeminência de Trump e sua candidatura em cursos às eleições presidenciais de 2024, ele já lançou, inclusive, a sua pré-candidatura, né? É provável que o juiz não considere que o ex-presidente traga risco de fuga. E Trump poderá ir embora depois do procedimento, mediante o pagamento de uma fiança, obviamente. Segundo o McDonnell ali, da Universidade de New Haven, ele fala o seguinte: supõe que não será retido durante a noite. Né?
Vão fazer isso durante o dia, até porque eles querem realmente mídia, né? Vamos combinar que o objetivo é esse, sim, não vamos ser hipócritas. No entanto, alguns acreditam que o ex-presidente pode se negar a se entregar, desafiando o promotor distrital de Manhattan a detê-lo. Tá? Vai ter uma queda de braços aí, vamos dizer assim. E o Trump, a gente sabe que ele adora fazer essas quedas de braço, né? Alguém pode imaginar que Trump esteja querendo fazer isso? Disse o ex-promotor Sean Yu. Isso é algo que o escritório de Bragg estaria temendo e prevendo, né? Tem que trabalhar com essa hipótese, sim, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que o Trump vai querer fazer disso tudo um grande espetáculo. Mas indício disso é que Trump já convocou aí os seus aliados, né? Não aliados, como é que eu vou dizer assim? Os seus apoiadores, né? Convocou já os seus apoiadores, então, e os grupos pró-Trump já estão se mobilizando. Tá? Os grupos pró-Trump tem, segundo o New York Republican Club, né? Ele é um grupo, né? Esse é um clube, né? De direita ali pró-Trump. Chama-se New York Republican Club. Ele promoveu na segunda-feira, tá? Em Manhattan, onde fica a corte, um protesto pacífico pelo atroz ataque de Alvin Bragg contra Trump. Tá? Apesar de as autoridades não terem dados indícios de que esperam violência próxima ao tribunal, a CNN americana citou fontes não identificadas segundo as quais as forças de segurança avaliam a possibilidade de manifestações de partidários e de opositores de Trump, com risco de enfrentamentos. Tá? O Departamento de Polícia de Washington DC, não o estado, cenário onde foi os distúrbios, né, do Capitólio, lá lembra, há 2 anos, declarou no domingo não estar informado de nenhum protesto na capital relacionado à possível acusação de Donald Trump. Bom, quando eles tinham indícios, eles não fizeram absolutamente nada, a gente viu aquela invasão ao Capitólio, imagina agora sem indícios nenhum, né? Não querendo falar mais, né? Mas como eu disse, eu acho que vai passar mais. Vou te resumir o que vai acontecer, tá? O que vai ser, tá? Para não ficar muito longo, já estamos aí batendo 22 minutos. O Trump vai ser chamado, ele vai lá, vai tirar as impressões digital, paga a fiança e vai embora. E o troço vai se alastrar, porque o objetivo é só detonar o nome de Donald Trump. Essa é que é a grande verdade, tá? O objetivo é só esse. Nesse caso, eu estou vendo como caça às bruxas, eles estão tentando achar pelo em ovo, né? Porque o que acontece? Eu não vejo a probabilidade de Donald Trump ser preso. Não, nenhuma. Sinceramente, nenhuma. E o fato é que é uma caça às bruxas, tá? Período eleitoral, desenterrando coisas lá de 2016, sabe? Se isso pudesse trazer algum prejuízo ali, teria que rever a eleição de 2016 daí. Então eu não vejo possibilidade disso, sabe, desencadear. Até porque, como eu disse, o crime, qual o crime que seria passível mesmo de que poderia ser considerado delito grave, seria só a distorção de como foi pago esse dinheiro, de como foi liberado esse dinheiro, tá? E já deu para ver que eles não têm muitas provas aí para apresentar. Então, eu não vejo essa possibilidade de Donald Trump ser preso. É mais um jeito só de botar o nome de Donald Trump negativamente na mídia. O objetivo é esse. E Donald Trump é um cara esperto, é um cara vivido, é um cara da mídia, e ele tem tudo para acabar virando esse jogo, hein? Escreve o que eu tô te dizendo. Virando o jogo, fazendo com que ele transforme aquilo tudo num grande palanque eleitoral e possa virar o jogo em cima e acabar até ganhando a eleição em cima dos democratas, tá? Porque qual o grande nome que os democratas vão apresentar? Então, isso aí pode ser benéfico para o Trump, no final das contas. Escreve o que eu tô te dizendo e me cobre depois, esse vídeo vai ficar salvo aí, tá? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal,
dar o like, ativar o sininho da notificação, nos seguir nas nossas redes sociais, @napautahoje, e confere lá no Spotify que tá top demais, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!